dezenas de metros de largura e altura. Essas são as dimensões de máquinas tão colossais que jamais caberiam em uma rodovia convencional. Por que esses gigantes mecânicos levam dias inteiros apenas para serem montados no local de operação? À primeira vista, a escala parece impossível de ser gerenciada, mas a montagem exige uma logística de precisão para que cada componente suporte toneladas de pressão. Sem esse tempo de preparação rigoroso, a estrutura entraria em colapso sob o próprio peso antes mesmo de iniciar o trabalho. A operação dessas máquinas faz com que o solo vibre de forma contínua e perceptível. Pode-se notar como o equipamento gradualmente se desloca, movendo volumes imensos de terra e rocha por minuto enquanto escava montanhas inteiras. Mas isso é apenas o começo. Tais unidades não são encontradas em concessionárias ou anúncios comerciais, pois operam exclusivamente em áreas isoladas, longe do olhar público, onde utilizam força bruta para sustentar cadeias industriais globais. Vê-se como a engenharia pesada se manifesta na maior máquina da Terra, projetada para funções que desafiam a percepção comum de escala. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada componente é forjado para suportar o movimento de cargas massivas, transformando a paisagem de forma definitiva. Transição para o próximo nível. A análise técnica das maiores máquinas industriais já construídas revela capacidades que redefinem os limites da mecânica moderna. O equipamento final apresenta dimensões que alteram completamente o conceito de magnitude estrutural. A câmera desliza ao longo de estruturas metálicas que superam prédios em extensão, onde cada engrenagem e pistão hidráulico trabalha em sincronia absoluta. O material processado segue adiante pela cadeia de produção, concluindo esta observação técnica sobre a escala máxima da engenharia industrial. 43 pés, ou 13 metros. Esse é o comprimento total que o Crest Coal Hauler ocupa nas profundezas das operações de mineração de carvão. Para que construir um veículo com apenas 5 metros de altura, mas capaz de carregar mais peso que dezenas de caminhões convencionais combinados, aparentemente, as dimensões reduzidas na vertical poderiam sugerir uma capacidade limitada. Mas na prática, essa configuração permite que o gigante operado pela Crest Corporation, nos Estados Unidos, mantenha um centro de gravidade otimizado para o transporte de cargas massivas dentro das minas a céu aberto. 200 mil libras, o equivalente a 90 toneladas métricas, representam apenas o peso do veículo vazio sobre o terreno. Por que a estrutura precisa ser tão robusta se o carvão é um material relativamente leve? O processo está apenas ganhando velocidade. Quando totalmente carregado, o Hauler suporta mais de 400 mil libras ou 180 toneladas métricas, consolidando sua posição como um dos veículos de transporte de carvão mais capazes de todo o planeta. Pode-se notar como o chassi suporta a pressão enquanto a caçamba é preenchida até o limite. Um motor Caterpillar de 16 cilindros em V pulsa no núcleo desta máquina com aproximadamente 27 litros de deslocamento. O equipamento gradualmente converte a energia de 1.200 cavalos de potência em um torque brutal, essencial para tirar a massa inerte do repouso. À primeira vista, a locomoção de 180 toneladas parece um desafio impossível em rampas íngremes, mas na prática, a transmissão automática de alta resistência e a tração traseira garantem o movimento constante. Vê-se como o sistema de suspensão hidráulica reforçada absorve as irregularidades do terreno enquanto o veículo escala as inclinações da mina. O Crest Coal Hauler apresenta uma caçamba com curvatura única, projetada especificamente para maximizar o volume de carga útil em cada viagem. Nesta etapa não termina a complexidade técnica, pois a cabine do operador, montada lateralmente, oferece uma visibilidade periférica indispensável para manobras em espaços confinados. Pneus de 3 metros de altura, semelhantes aos de tratores gigantes, garantem a aderência necessária sobre o solo instável das áreas de extração. O processo de transporte flui dos pontos de escavação diretamente para os britadores ou zonas de processamento primário. Frotas inteiras de caminhões menores são substituídas pela eficiência de uma única unidade deste modelo em minas nos Estados Unidos.
Tudo só se complica quando se observa o nível de integração dessas máquinas no cotidiano industrial, onde algumas empresas optam por customizá-las com esquemas de pintura exclusivos. Esses veículos recebem nomes próprios e são tratados como verdadeiros mascotes das unidades de mineração onde operam. A poeira assenta lentamente sobre a lataria personalizada, enquanto o hauler conclui mais um ciclo de entrega. Milhares de toneladas de material são movidas diariamente por meio dessa logística de alta escala. Transição para o próximo nível. O projeto mecânico encerra sua função de transporte ao descarregar o carvão para a próxima fase da cadeia produtiva. O fluxo de minério segue adiante pela estrutura da mina com precisão e constância. 1.150 cavalos de potência. Essa é a força bruta gerada pelo motor do maior trator de esteiras em operação no planeta. Por que uma máquina de dimensões tão colossais foi projetada para o setor de mineração? À primeira vista, um equipamento convencional de terraplanagem poderia realizar o serviço de movimentação de solo, mas na prática, o Komatsu D575, A-3SD, fabricado em solo japonês, foi desenvolvido para substituir múltiplas unidades menores, executando os trabalhos de movimentação de terra e extração mineral mais rigorosos que existem. 38 pés é o comprimento total desta estrutura, o que equivale a 11 metros e 70 centímetros de extensão metálica. O equipamento se eleva a uma altura de 16 pés, ou 4 metros e 90 centímetros, ostentando uma lâmina frontal com largura de 23 pés, totalizando 7 metros. O peso operacional da máquina ultrapassa 335 mil libras, o que representa 152 toneladas métricas quando o tanque e a lâmina estão vazios. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a estrutura se assemelha a uma parede móvel de aço avançando pelo terreno. Vê-se como o motor Komatsu SA12V170E, uma unidade V12 com deslocamento de 2.800 polegadas cúbicas, ou 46 litros, entra em operação. Esta usina de força permite o deslocamento de até 90 jardas cúbicas de material em uma única passagem. Depois, fica mais complexo. 69 metros cúbicos de terra são empurrados de uma só vez, um volume que supera a capacidade de preenchimento de um cômodo inteiro. A transmissão automática opera com relações de marcha longas, projetadas especificamente para manter um torque constante em regime de serviço pesado. O sistema utiliza esteiras de lagarta acopladas a uma suspensão rígida, garantindo estabilidade superior mesmo sobre terrenos acidentados e irregulares. O processo está apenas ganhando velocidade. O equipamento apresenta um aspecto visual tão intimidante quanto as especificações técnicas sugerem, emitindo um ruído grave e constante que indica uma inércia quase impossível de ser interrompida. A lâmina maciça exige a orientação constante de equipes de solo durante manobras em espaços confinados para evitar colisões. Geralmente, este modelo é encontrado em grandes operações de mineração de carvão nos Estados Unidos e no Japão. O processo de nivelamento em áreas remotas ocorre de forma rápida e eficiente, devido à escala do implemento frontal. Tudo só se complica com a logística de transporte. Um desses exemplares foi exibido em uma exposição comercial no Texas, onde o processo de descarregamento consumiu 2 dias inteiros de trabalho ininterrupto. O equipamento gradualmente demonstra sua superioridade técnica ao substituir frotas inteiras em uma única operação. A próxima máquina possui uma escala ainda maior, sendo capaz de carregar este trator em sua plataforma e ainda manter espaço livre disponível. O material segue adiante pela cadeia de produção e transporte de forma contínua. 40 caminhões basculantes convencionais seriam necessários para transportar a mesma carga que o Caterpillar 797F movimenta em um único trajeto. Por que uma máquina de dimensões tão desproporcionais é operada nas minas mais profundas do planeta? Aparentemente, veículos menores poderiam realizar o trabalho com mais agilidade, mas na prática, a eficiência de escala em locais de extração de ferro, cobre e carvão exige que cada viagem maximize o volume para tornar a operação economicamente viável. 15 metros de comprimento e 7 metros de altura
são as medidas que definem este gigante da engenharia dos Estados Unidos. A largura atinge 10 metros quando os espelhos retrovisores estão totalmente estendidos, ocupando um espaço vasto nas vias de transporte das minas. Pode-se notar como a estrutura se impõe no cenário industrial, onde o acesso à cabine de comando exige uma subida equivalente a um edifício de 2 andares. Mas isso é apenas o começo. 687 toneladas métricas é o peso total que este equipamento registra nas balanças quando está completamente carregado. Mesmo em estado vazio, o chassi e os componentes somam mais de 260 toneladas métricas de massa metálica. O equipamento gradualmente se desloca sobre 4 pneus principais, onde cada unidade possui 4 metros de altura e um valor de mercado equivalente ao de um automóvel compacto. Depois fica mais complexo. Vê-se como o motor Caterpillar C175-20, um V20 com 106 litros de deslocamento, ocupa o compartimento frontal com seus 4.000 cavalos de potência. A força bruta é transmitida por uma transmissão automática de 7 velocidades, desenvolvida especificamente para suportar o torque necessário em subidas íngremes sob carga total. O sistema utiliza tração traseira, apoiado por uma suspensão de alta resistência e freios com gerenciamento eletrônico para garantir a segurança em descidas severas. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, o controle de tal massa parece uma tarefa puramente mecânica, mas na prática, os operadores em minas canadenses relatam que o veículo exige um comando absoluto em vez de uma condução comum. A caçamba de descarga suporta até 400 toneladas de material bruto por ciclo, despejando o minério com um movimento hidráulico lento e constante. É possível observar como o metal da caçamba se deita sob o peso das rochas, enquanto os sistemas monitoram a distribuição da carga. Tudo só se complica. Cerca de 10.600 centímetros cúbicos de capacidade volumétrica no motor garantem que o Titã mantenha sua constância operacional em terrenos acidentados. A presença deste modelo é tão marcante que sua imagem se tornou frequente em exposições técnicas e simuladores de mineração de alta fidelidade ao redor do mundo. A câmera desliza ao longo das linhas do chassi reforçado, evidenciando a escala monumental que define a logística moderna de extração mineral pesada. O fluxo de transporte segue adiante pela cadeia de produção de forma contínua. 4.600 cavalos de potência total. Este é o rendimento bruto gerado pelo sistema de propulsão do BelAZ 75710, o maior caminhão de mineração do planeta. Por que projetar uma estrutura com dimensões tão desproporcionais aos padrões industriais comuns? À primeira vista, o tamanho parece um excesso de engenharia, mas na prática, essa escala monumental permite que uma única unidade substitua frotas inteiras de veículos menores em operações de larga escala. O projeto, originário da Bielorrússia, redefiniu os limites da engenharia de transporte de carga pesada ao estabelecer novos recordes de capacidade e volume. 20 metros e 60 centímetros é o comprimento total desta estrutura metálica massiva, que se estende por 9 metros e 70 centímetros de largura. O equipamento gradualmente se eleva até atingir 8 metros e 10 centímetros de altura, o que equivale a um edifício de aproximadamente 3 andares. Mas isso é apenas o começo. O peso do chassi vazio atinge 360 toneladas métricas. Uma massa que quase dobra quando o caminhão recebe sua carga máxima de 450 toneladas de minério. Pode-se notar como os pneus, com quase 4 metros de altura cada, suportam uma massa total em movimento que supera as 800 toneladas. Vê-se como a escada de acesso à cabine de comando, posicionada lateralmente na parte superior, exige uma subida comparável à de um prédio residencial para que o operador alcance seu posto. O processo está apenas ganhando velocidade. 2 motores diesel de 20 cilindros cada trabalham em conjunto para alimentar o sistema, gerando individualmente 2.300 cavalos de potência. A energia desses motores não é transmitida diretamente aos eixos de forma mecânica convencional. Em vez disso, os geradores alimentam uma transmissão diesel-elétrica avançada
que distribui força para 4 motores elétricos instalados diretamente nas rodas. O sistema de tração integral 8x8, combinado com uma suspensão independente hidropneumática, garante que o veículo mantenha a estabilidade em terrenos irregulares de Minas a céu aberto. Nesta etapa não termina, pois a autonomia é garantida por tanques de combustível que comportam 5.000 litros de diesel. Cargas extremas são movidas com precisão milimétrica através de um controle eletrônico de transmissão que monitora o torque em tempo real. O equipamento opera predominantemente em grandes complexos de mineração na Rússia e no Cazaquistão, otimizando o tempo logístico e reduzindo drasticamente os custos operacionais por tonelada transportada. No ano de 2014, o modelo garantiu oficialmente seu lugar no Guinness World Records como o caminhão de maior capacidade de carga do mundo. Tudo só se complica para os concorrentes, pois esse recorde permanece invicto até os dias atuais. A cabine montada na lateral parece uma miniatura diante da caçamba de aço reforçado e dos componentes hidráulicos de grande porte. O metal se deita em camadas espessas para suportar o impacto da rocha bruta durante o carregamento nas frentes de lavra. Transição para o próximo nível. O projeto do Belaz 75710 encerra seu ciclo de movimentação de massa como o ápice da categoria de transporte terrestre. Assim, o gigante cumpre seu papel logístico, consolidando-se como a ferramenta definitiva para a extração mineral em escala global. 811 toneladas métricas. Este é o peso operacional massivo da escavadeira hidráulica Hitachi EX8000-6. Por que uma máquina de tamanha magnitude é necessária nas operações de mineração mais intensas do planeta? Aparentemente, a extração de minério poderia ser feita com equipamentos convencionais, mas na prática, a escala das minas modernas exige um deslocamento de terra e rocha em volumes que desafiam a engenharia comum. Esta unidade, projetada pela Hitachi Construction Machinery, no Japão, figura entre as maiores escavadeiras hidráulicas já fabricadas na história da indústria pesada. 49 pés de comprimento, ou 15 metros, definem a extensão total desta estrutura de aço reforçado. Pode-se notar como a máquina se eleva a mais de 33 pés de altura, o equivalente a 10 metros, quando seu braço hidráulico está totalmente estendido em direção ao céu. O equipamento gradualmente ocupa uma área de projeção no solo que supera as dimensões de uma quadra de basquete completa. Mas isso é apenas o começo. 2 motores, Cummins SK60, ambos em configuração V16, geram uma potência combinada de 3.880 cavalos de força. Vê-se como a força bruta é convertida em movimento através de um sistema de transmissão hidrostática com circuitos hidráulicos independentes. O processo está apenas ganhando velocidade. Com esta configuração, o braço mecânico consegue elevar aproximadamente 59 jardas cúbicas, ou 45 metros cúbicos de material a cada ciclo de escavação. Isso significa que cerca de 75 toneladas de rocha são removidas em um único movimento ascendente da caçamba. À primeira vista, a operação de tal peso parece bruta, mas na prática, os controles digitais avançados permitem uma precisão milimétrica durante o carregamento. As esteiras de lagarta largas e a suspensão do chassi reforçado distribuem as 811 toneladas para suportar o impacto contínuo em ambientes hostis. A caçamba possui uma largura tão vasta que seria capaz de acomodar 2 automóveis de tamanho normal lado a lado em seu interior. A poeira assenta lentamente ao redor da base, enquanto a cabine do operador permanece isolada, contando com controle climático, isolamento acústico e vidros blindados para segurança total. Tudo só se complica nas profundezas das minas de cobre, ouro e carvão, localizadas no Canadá, Austrália e Chile. Por que a eficiência deste gigante é medida em ciclos de carga? A resposta reside na necessidade de otimizar o tempo de transporte e reduzir custos operacionais. Em determinadas frentes de trabalho, a Hitachi EX8000-6 preenche completamente caminhões de 300 toneladas de capacidade
em apenas 4 ou 5 passagens. Tal desempenho transforma o que seriam horas de trabalho em apenas alguns minutos de operação coordenada. Transição para o próximo nível. Uma unidade específica foi modificada para operar em uma mina de lítio, recebendo componentes hidráulicos especializados para resistir à corrosão química severa. Pode-se notar como essa adaptação técnica se tornou um estudo de caso fundamental para toda a indústria de mineração global. O equipamento opera sem interrupções, garantindo que o fluxo de material não cesse sob nenhuma condição climática ou geológica. As lâminas da caçamba penetram no solo compacto com a pressão de centenas de bar nos cilindros hidráulicos. O metal se deita em camadas pesadas dentro das caçambas dos caminhões fora de estrada. O processo conclui esta fase, com o minério seguindo seu caminho para as usinas de processamento. 2.800 libras de peso. Essa é a magnitude física que define a presença do Bucyrus 495HR em operações de mineração de superfície. Por que uma máquina de tamanha escala optaria pela eletricidade em vez de motores de combustão interna convencionais? À primeira vista, o uso de cabos pode parecer uma limitação para a mobilidade em campo, mas na prática, essa configuração permite que motores elétricos massivos gerem torque instantâneo e constante para os sistemas de içamento, giro e escavação. O fornecimento de energia ocorre através de cabos de alta voltagem, que alimentam todo o conjunto mecânico elétrico, garantindo que cada ciclo de trabalho seja executado com precisão industrial milimétrica. Pode-se notar como a estrutura de 15 metros de altura no topo da lança domina a paisagem da pedreira enquanto se desloca sobre esteiras gigantescas. O equipamento gradualmente posiciona sua caçamba frontal, que possui capacidade volumétrica para até 120 metros cúbicos de material bruto. Mas isso é apenas o começo. A lança se estende por 30 metros de comprimento, assemelhando-se a uma torre móvel que perfura e remove as camadas da terra com uma força implacável. 120 toneladas curtas de solo ou rocha são elevadas em uma única manobra de escavação deste gigante, fabricado pela lendária Bucyrus International, nos Estados Unidos. O sistema de propulsão utiliza um trem de força mecânico-elétrico para movimentar as lagartas de transporte, onde cada sapata individual possui largura suficiente para suportar o peso equivalente ao de uma locomotiva de carga completa. Vê-se como os sistemas hidráulicos de auxílio atuam silenciosamente para equilibrar a massa total de 1.270 toneladas métricas durante o esforço máximo de tração. O processo está apenas ganhando velocidade. Parece óbvio que uma estrutura deste porte seria complexa de operar, mas na prática, a cabine montada em posição elevada oferece visibilidade total de todo o raio de ação da lança. No interior do posto de comando, controles de precisão absoluta permitem que o operador gerencie a potência necessária para limpar camadas superficiais de solo de forma rápida e eficiente. Esta eficiência operacional é o que mantém o modelo em plena atividade em minas de carvão e ferro, espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá e África do Sul, preparando o terreno para extrações minerais mais profundas. Depois fica mais complexo. 20 anos de operação contínua em uma unidade localizada em Wyoming comprovam a durabilidade extrema do projeto original, mesmo após a aquisição da marca pela Caterpillar no ano de 2011. O equipamento recebe apenas atualizações mínimas ao longo das décadas, mantendo sua integridade estrutural e funcionalidade mecânica intactas sob condições severas. Muitos profissionais do setor ainda preservam o nome original da máquina como um símbolo de robustez e poder de engenharia. E isso ainda não é o limite. A precisão do tempo de ciclo entre o giro e o despejo de carga garante que a produção mineral nunca sofra interrupções desnecessárias. Cada movimento de subida e descida da caçamba é sincronizado com o tensionamento dos cabos de aço que sustentam a operação. O material removido é depositado com precisão em caminhões fora de estrada, completando uma etapa fundamental da logística de mineração em larga escala. A transição para o próximo nível de capacidade de carga ocorre conforme a demanda por produtividade
aumenta nas frentes de lavra. O Bucyrus 495HR encerra seu turno de operação, mantendo a estabilidade de seus sistemas térmicos e elétricos em níveis nominais. O braço mecânico repousa sobre o solo da pedreira, finalizando o ciclo de remoção de estéreo para que o minério valioso possa ser acessado posteriormente. O fluxo de trabalho contínuo assegura que o cronograma de extração permaneça dentro dos parâmetros técnicos estabelecidos pela engenharia de Minas. 30 metros de altura com a lança totalmente elevada. Esta é a escala monumental da Komatsu PIH 4800XPC, a maior escavadeira elétrica de cabos já fabricada pela companhia. Por que uma máquina alcança dimensões equivalentes a um prédio de 10 andares? Aparentemente, a escavação em larga escala poderia ser feita por frotas de equipamentos menores, mas a eficiência operacional nas minas mais exigentes do mundo exige uma concentração de força que apenas este colosso de 1.400 toneladas métricas pode fornecer. Projetada e montada nos Estados Unidos, a estrutura se estende por quase 20 metros de largura, ocupando o espaço de uma instalação industrial completa no terreno da pedreira. O equipamento opera exclusivamente através de energia elétrica de alta tensão. Cabos conectados diretamente à rede alimentam motores massivos que geram quase 10.000 cavalos de potência para movimentar os mecanismos de içamento, empuxo e giro. Pode-se notar como a lança se desloca com precisão milimétrica, apesar do peso bruto de mais de 3 milhões de libras, enfrentando os ambientes geológicos mais hostis do planeta. Mas isso é apenas o começo. A capacidade de carga redefine os limites da engenharia mecânica a cada ciclo de escavação. 122 toneladas métricas de rocha e terra são levantadas pela caçamba em um único movimento de oscilação. Para visualizar a magnitude desse volume, tal carga seria suficiente para preencher o interior de um edifício de 6 andares com detritos em poucos segundos. À primeira vista, o esforço repetitivo poderia comprometer a integridade do chassi, mas na prática, sistemas avançados de absorção de choque mitigam o estresse estrutural de forma contínua. O processo está apenas ganhando velocidade. O projeto combina a funcionalidade de um guindaste de alta capacidade com a complexidade visual de uma refinaria móvel sobre esteiras. Vê-se como a base rotativa e a suspensão integrada mantêm o equilíbrio total do conjunto durante as manobras de descarga nos caminhões fora de estrada. A cabine de comando, posicionada em um ponto de observação elevado, dispõe de controles automatizados e sistemas de segurança redundantes para monitoramento em 360 graus. Tudo só se complica com as exigências de tempo de atividade, já que estas unidades operam por até 22 horas diárias em minas de carvão e cobre nos Estados Unidos e no Canadá. O equipamento gradualmente consome as frentes de lavra com paradas técnicas mínimas para manutenção. Uma unidade específica recebeu uma pintura personalizada em vermelho, branco e azul, sendo batizada com o nome de Liberty, como um marco da capacidade industrial norte-americana. Transição para o próximo nível. A próxima máquina na hierarquia da engenharia de grande porte abandona a função de escavação, localizada para processar áreas de escala urbana. O material segue adiante pela cadeia. 5.700 toneladas de peso é o que define a magnitude da Bertha, a máquina de perfuração de túneis encomendada pelo Departamento de Transporte do Estado de Washington. Por que um equipamento desse porte foi projetado especificamente para atuar sob o centro de Seattle? Aparentemente, uma estrutura convencional de escavação seria incapaz de lidar com a pressão do solo urbano denso. Somente uma engenharia de precisão, desenvolvida pela Hitachi Zosen no Japão, poderia viabilizar a criação do túnel da Rota Estadual 99, estendendo-se por quase 3 quilômetros através de um dos ambientes geológicos mais complexos da América do Norte. Esta máquina deteve por um período considerável o título de maior tuneladora do mundo em diâmetro, apresentando 17,5 metros de largura e 100 metros de extensão total. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como Bertha operava não apenas como uma escavadeira.
mas como uma fábrica subterrânea autossuficiente e altamente integrada. O equipamento gradualmente avançava pelo subsolo, movido por 25 motores elétricos, que geravam uma potência superior a 8.000 cavalos-força para girar a cabeça de corte massiva. Vê-se como a face frontal da máquina, equipada com discos de aço e lâminas especializadas, tritura rochas, argila, solo e concreto com uma força implacável. O processo está apenas ganhando velocidade. O sistema de propulsão combinava a força dos motores elétricos com assistência hidráulica, permitindo que a estrutura se deslocasse centímetro a centímetro. O equipamento utilizava um sistema intrincado de cilindros de empuxo hidráulico e trilhos de guia para manter a trajetória exata sob a superfície. À primeira vista, o interior de uma tuneladora parece um ambiente puramente mecânico, mas na prática, Bertha abrigava salas de controle completas, sistemas mecânicos, esteiras transportadoras para a remoção de detritos e sistemas de ventilação. A máquina executava tarefas simultâneas de extrema complexidade. Enquanto a cabeça de corte escavava o terreno, braços mecânicos instalavam segmentos de túnel de concreto reforçado, selando a nova via à medida que a frente de trabalho avançava. A precisão técnica era um requisito crítico, pois a rota passava diretamente sob edifícios comerciais, rodovias em operação e adutoras de água vitais para a cidade. Tudo só se complica com os desafios imprevistos. O projeto enfrentou contratempos severos, incluindo uma interrupção significativa para reparos estruturais, mas Bertha finalizou sua missão no ano de 2017. Após a conclusão, a estrutura foi desmontada para dar lugar ao novo fluxo de tráfego. Fragmentos metálicos da gigantesca tuneladora foram transformados em instalações de arte pública, agora preservadas nos parques de Seattle. Esses elementos servem como um tributo físico a um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos da história moderna da região. O material processado pela Bertha deixou o subsolo, passando para um estágio de memória urbana e utilidade pública definitiva. O caminho do túnel permanece como prova da engenharia, enquanto o fluxo de veículos segue agora de forma silenciosa por onde a máquina um dia abriu caminho. 1969 foi o ano em que a lendária Big Muskie, fabricada pela Bucyrus Ery nos Estados Unidos, redefiniu os limites da engenharia mecânica. Por que uma escavadeira dragline elétrica precisaria de dimensões tão colossais para operar em minas de carvão? À primeira vista, o tamanho parece um exagero logístico, mas na prática, apenas uma estrutura dessa magnitude poderia remover camadas profundas de solo e rocha com eficiência econômica. O equipamento apresentava aproximadamente 150 metros de comprimento total e 22 metros de altura na seção da cabine de comando. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como o braço da lança se estende por 95 metros de distância sobre a área de escavação. O peso operacional total ultrapassa 13.000 toneladas, uma massa que se equipara a 2 pequenos porta-aviões deslocando-se sobre o terreno. Pode-se notar a densidade da estrutura metálica necessária para suportar tamanha carga de trabalho contínuo. A potência para mover esse gigante provinha de linhas elétricas de alta tensão, que alimentavam diversos motores responsáveis por gerar mais de 18.000 cavalos-vapor. Esses motores elétricos gerenciavam os complexos sistemas de içamento e rotação que manobravam a caçamba da dragline. A caçamba possuía capacidade para 170 metros cúbicos de terra em um único ciclo de operação. Isso significa que em cada movimento, a máquina removia cerca de 295 toneladas de material estéril. Depois fica mais complexo. A mobilidade da Big Muskie era extremamente restrita devido ao seu peso monumental, exigindo um sistema de locomoção por sapatas de caminhada. O equipamento gradualmente utilizava esses enormes pés metálicos para se reposicionar de forma lenta e deliberada pela mina. Algumas manobras de deslocamento levavam dias inteiros para serem concluídas com total segurança. À distância, a silhueta da máquina assemelhava-se mais a uma usina de energia sobre pernas
do que a um equipamento convencional de construção civil. Os operadores acessavam a cabine de controle através de uma rede interna de passarelas e escadarias integradas à própria carcaça de aço. O processo está apenas ganhando velocidade. A Big Musk operou intensamente nas minas de superfície de Ohio para expor depósitos de carvão sob espessas camadas geológicas. Estima-se que, ao longo de sua vida útil, o equipamento tenha removido mais de 600 milhões de toneladas de solo. Após ser desativada na década de 1990, a maior parte da estrutura foi submetida ao desmonte técnico. Apenas sua caçamba gigantesca foi preservada como um monumento público que exemplifica o poderio industrial norte-americano. Tudo só se complica. Existe uma máquina final que detém o título de maior estrutura móvel já construída na Terra. 738 pés de comprimento. Essa é a extensão horizontal colossal do Takrafbagger 293, a maior máquina móvel terrestre já construída na história. Fabricado na Alemanha pela Takraf, em colaboração com a Siemens, este gigante de metal foi entregue no ano de 1995 para a mineração de lignito em minas de céu aberto na Europa. Por que uma estrutura tão massiva é necessária para a extração de carvão mineral? À primeira vista, o tamanho parece excessivo para uma ferramenta de mineração. Mas sem essas dimensões monumentais, seria impossível processar o volume de terra necessário para alimentar as usinas termoelétricas modernas com eficiência industrial. Apenas parece óbvio que tal peso possa ser deslocado com facilidade, mas na prática, o equipamento de 14.200 toneladas métricas exige um planejamento de logística extrema. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como a estrutura de 96 metros de altura domina a paisagem da mina de Hambach, elevando-se como um edifício de 30 andares sobre esteiras gigantescas. O peso total excede 31 milhões de libras, o que torna qualquer manobra de reposicionamento interno uma operação complexa que dura vários dias consecutivos. Uma roda de caçambas rotativa maciça, equipada com 18 recipientes individuais, realiza a escavação contínua da rocha e do solo. Cada uma dessas caçambas possui capacidade para coletar 6,6 metros cúbicos de material a cada rotação completa do eixo principal. Vê-se como os dentes de aço penetram na parede de minério, removendo camadas de terra com uma força mecânica implacável. Mas isso é apenas o começo. O sistema é capaz de extrair até 240 mil metros cúbicos de terra em um único dia de operação ininterrupta. 16.500 cavalos de potência são gerados por múltiplos motores elétricos alimentados por sistemas de alta voltagem instalados diretamente no local. O equipamento gradualmente se desloca sobre o solo da mina através de um sistema coordenado de carros de esteiras e mecanismos de direção hidráulica. Internamente, a máquina abriga corredores de manutenção, salas técnicas e estações de equipamentos, assemelhando-se mais a uma instalação industrial em movimento do que a um veículo convencional. Tudo só se complica no gerenciamento dessa infraestrutura interna que garante a operação contínua dos sistemas de resfriamento e lubrificação. Operadores controlam todas as funções a partir de uma cabine elevada com visibilidade panorâmica total da frente de lavra. Sistemas de comando digital gerenciam desde o ângulo de ataque da roda de caçambas até a coordenação precisa das correias transportadoras integradas. Transição para o próximo nível. A produção diária de lignito desempenha um papel direto no fornecimento de energia para regiões inteiras da Alemanha, sustentando a rede elétrica nacional de forma constante. A máquina também se estabeleceu como um ícone cultural, servindo de cenário para documentários técnicos e exibições artísticas noturnas com luzes e música. À primeira vista, o Bagger 293 é apenas uma ferramenta de trabalho, mas na prática, ele representa o ápice absoluto da escala industrial terrestre. Atualmente, nenhuma outra máquina sobre a Terra consegue movimentar um volume de material tão vasto quanto este colosso de engenharia alemã. O fluxo de minério segue adiante pela cadeia de produção de forma constante. 72 toneladas de pressão.
Essa é apenas uma fração da força exercida pelas máquinas que redefinem os limites da engenharia moderna. Por que esses monumentos de aço são projetados em escalas que desafiam a lógica convencional? Aparentemente, equipamentos menores poderiam realizar tarefas de mineração e transporte, mas na prática, apenas esses gigantes conseguem tornar viável a extração em ambientes onde a geologia impõe barreiras intransponíveis. Máquinas de transporte de alta potência e escavadeiras de dimensões monstruosas operam como verdadeiras cidades móveis de metal, servindo como testemunhos físicos da capacidade humana de solucionar desafios impossíveis. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como essas estruturas colossais funcionam longe do olhar público, operando no silêncio de minas remotas, em profundidades subterrâneas ou em territórios isolados da civilização. À primeira vista, sua localização sugere um papel secundário, mas na prática, o impacto dessas operações é distribuído globalmente através do fornecimento de energia para nações inteiras e do abastecimento de indústrias fundamentais. O equipamento gradualmente remodela a superfície da Terra, movendo volumes de rocha e minério que seriam incalculáveis para métodos tradicionais. Tudo só se complica com a escala das operações. Vê-se como a engenharia industrial converte o bruto em utilitário por meio de sistemas que operam sob condições extremas de carga e temperatura. A observação técnica revela que cada componente, desde as rodas da altura de 2 andares até os braços hidráulicos, é ajustado para suportar o desgaste contínuo sem falhas estruturais. Depois fica mais complexo, pois o funcionamento contínuo exige uma logística de manutenção tão grandiosa quanto as próprias máquinas. A poeira assenta lentamente sobre as carcaças de aço, mas o trabalho não cessa. 150 toneladas de componentes mecânicos trabalham em sincronia para garantir que a produção industrial não sofra interrupções. Cada movimento desses gigantes é calculado para maximizar a eficiência energética e a segurança operacional em terrenos instáveis. O material processado por essas máquinas segue adiante pela cadeia de produção, consolidando a base da infraestrutura moderna de forma silenciosa e constante. O processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade no tempo. Assim, o ciclo de operação dessas máquinas atinge seu ponto de maturação, estabelecendo os fundamentos para a próxima fase de desenvolvimento técnico. O fluxo de produção e inovação transita suavemente para a transformação final das matérias-primas extraídas. O material deixa as zonas de operação, passando para um estágio tranquilo de aplicação industrial.